Ok, iniciou a gravação. Então, bom dia mais uma vez. Sejam todos bem-vindos. E qualquer dúvida durante a aula, qualquer esclarecimento, qualquer curiosidade, vocês podem ligar o microfone, perguntar, tá? Ou colocar aí no chat, né? Aí a gente para e esclarece direitinho lá o tema que a gente estiver trabalhando, tá? Então, eu vou colocar aqui a apresentação para ajudar a gente aí na nossa trajetória, tá? Só me confirme se vocês estão visualizando o slide. Estão visualizando? Tá, professor. Tá ok. Então, o assunto de hoje, gente, eu imagino que ele é um assunto tranquilo, é um assunto, digamos assim, leve, tá? Porque a gente vai falar de assunto que vocês já viram, ou até vão ver aí na geografia, principalmente, que é sobre relevo, tá? Relevo, né, de forma bem geral, tá? Eu não vou me aprofundar, porque são informações fundamentais, né, necessárias para a gente pensar um pouquinho sobre o solo, né? E falar alguns conceitos, digamos assim, algumas técnicas de controle dessa questão do relevo, da erosão, né? Então, eu imagino que é um tema bem tranquilo e que ele vai ser complementado com os vídeos do YouTube que eu vou colocar para vocês, tá? Para vocês darem uma olhada, para vocês complementarem, tá? Amanhã eu vou dar aula, mas talvez na quarta-feira a gente dê uma pausa para vocês terem um tempinho, né, para estar revisando os assuntos, né, para estar vendo todo o material, né, que às vezes acaba sendo um pouco exaustivo, né, o material, né, por isso que eu às vezes não é suficiente para a gente ver numa aula, né. Então vamos lá, né. Então o conceito de relevo, né, de forma geral, de forma assim bem ampla, né, ele é a forma da superfície terrestre, né, no relevo, né, e aí ele apresenta diversos níveis e, digamos, desnível, né. E aí, ao longo do tempo, ele é, digamos assim, modelado, reformulado, refeito, né, ao longo de anos ou até milhões de anos, né, ele é modificado, né, essa estrutura dele, por vários fatores aí que podemos dizer, fatores, digamos, naturais, por exemplo, como terremoto, vulcanismo, os fenômenos da natureza, como vento, chuva, geleira, pressão, temperatura, né? Tudo isso pode modificar, né, o relevo, né? Modificar a superfície, né, do terrestre, né? Como a gente tem em mente, né? E esse conceito aqui, gente, especificamente de relevo, o que é relevo, né? O que é um planalto, uma planície, ele foi sendo reestruturado ao longo do tempo. Foi, digamos, melhorado, né? Porque hoje em dia nós temos diversas ferramentas, né, principalmente ferramentas de geoprocessamento, de sensoramento remoto, aplicativos, né, e até gratuito, que ajuda muito a gente fazer a modelagem do relevo. A gente fazer a modelagem, inclusive, da Terra, né, que também foi um conceito que foi sendo estruturado, né, até os dias de hoje, pelas ferramentas, né, de geoprocessamento que a gente tem hoje, né. Então, no território brasileiro, né, claro, né, a gente apresenta diferentes, não só no brasileiro, mas no mundo, né? Tem diferentes formas, né? Que tem uns nomezinhos que a gente vai ver aqui durante a aula, a gente vai relembrar esses nomezinhos, né? E aí existe várias classificações, né? Vários autores, mas como eu falei, autores que foram reformulando, melhorando o conceito, né? Até o último autor que digamos assim, conceituou através com as ferramentas de geotecnologia os novos tipos, né, a nova modelagem aí
de relevo, que é essas três aqui, esses três tipos, por exemplo, planalto, planície e as depressões, que a gente vai ver depois, tá? E é nesse conceito, né, que nós temos aí os tipos, né, de relevo no Brasil, de forma, assim, científica, né? Aqui tem um mapazinho, se a gente prestar aqui um pouquinho de atenção, né, a gente vê que o Brasil, ele é bem diverso, né, e disperso nesse tipo de relevo, né? Por exemplo, a gente vê que uma grande parte dos relevos aqui para o norte do Brasil está em forma de depressão. Ó. Os planaltos, né, que depois a gente vai ver o conceito, que são as áreas mais altas, essa parte meio que, eu acho que roxa, lilás, né, aqui, né, e ela está bem distribuída para cá, para a região sul e sudeste, ou seja, a parte do planalto, a parte mais alta, digamos, a parte de montanha, né, e as planícies, né, a parte mais baixa, né, é claro que ela está aqui na área litorânea, né, do Brasil, né, basicamente quase toda, né, que é a área baixa, a gente vai ver depois o conceito, mas também uma grande parte na Amazônia, né, incluindo aqui o Pará, né, para a gente olhar aqui o Marajó, ele é uma área de planície, uma área baixa, uma área que de vez em quando fica alagada, tá? Então, para a gente ter essa primeira ideia aí de que é o relevo, né. Aqui uma imagem que vai ajudar a gente a entender melhor, digamos assim, esses termos que a gente falou. Se a gente olhar na internet, buscar lá, por exemplo, tipo de relevo, a gente vai ver diversas imagens, uma imagem mais completa, com mais informações e mais ideias conceituais do que é relevo, né? Porque aqui eu peguei só um geral, né? Que é para a gente entender melhor, mas que é, digamos assim, que vai ajudar a gente a entender um pouquinho a dinâmica do solo, como funciona mais ou menos a questão da erosão, os problemas que causa, principalmente para a produção de alimentos, para plantio, né? Então, a gente está seguindo essa linha, tá? Então, por isso que eu peguei conceitos mais geralzão, mas que são fundamentais aí para a gente ter um bom entendimento do solo, né? Mas que não é suficiente, a gente convida vocês, eu vou colocar o material lá do IBGE, depois lá para vocês, né, consultarem, né, quando vocês se depararem com algum termo, né, aí vocês podem consultar lá no material e tirar a dúvida, tá? Então, aqui, se vocês percebem, nosso principal foco aqui seria a planalto, planície e depressões relativa e depressão absoluta, mas de forma geral, depressão, tá? Então, se eu olhar na própria imagem aqui, eu já percebo que Planalto é uma área mais, digamos assim, com uma altitude maior, que a gente vai ouvir lá altimetria. Altimetria é mesmo que altura, ou altitude. Quando eu falar altitude, altimetria, estou me referindo à questão da altura, tá? Então, as partes mais altas, que é geralmente aquela parte assim que tem mais agregado, ela não tem muita erosão, ela fica lá meio intacta, digamos assim, numa altura maior, não é numa montanha, é como se fosse uma montanha, que é um conceito diferente, montanha, cordilheira e outros, tá? Que é planalto, aquela área mais alta, que sofre pouca erosão, né? Vamos ver aqui, ó. Planalto são superfícies localizadas no cume dos montes da montanha, aquela parte mais alta, né? Geralmente ela tem aí, em relação à altura do nível do mar, 300 metros. Tá? Então, se eu pegar a altura do nível do mar, se eu pegar lá um aplicativo, lá, o TrekMate, o QGIS, o ArcGIS, eu vou ver essa altura. Ou no GPS, né? Vai estar dizendo lá altitude. Então, aquela altitude que tiver entre aspas, né? E é o conceito com mais de 300 metros, eu considero ele planalto. Tá? Em relação ao nível do mar, tá? Então, nossa referência é nível do mar. O, tem, inclusive, normativa que diz lá, né? Qual é a região que está nível do mar? Né? Aí, então, o Planalto é isso. Então, aquelas áreas que ficam lá no cume, né, das montanhas, das cordilheiras, numa área alta, né? E, geralmente, essa área alta, gente, vocês percebem que o Planalto, ele é plano aqui, ó. Ele pode ter uma leve declinação aqui, ó, mas ele é meio que plano, ó. Só que ele é alto, né? Então, a outro contraponto, a planície, ó.
é como se fosse o contrário, aquela parte baixa que está quase próxima ao nível do mar, né? Geralmente essa planície são aquelas áreas que recebem a carga, recebem o sedimento, né? Aqui no Pará, na Amazônia, a gente pode ver isso com mais nitidez, né? A gente viu lá no mapa, né, que o Marajó é todo planície, todo baixa, né? Ele sofre aquela influência da água. Se eu pegar uma área de várzea, né, uma área alagada, eu vou considerar ela uma planície, porque ela é uma área que está baixa, que ela sofre, que ela recebe sedimento. Se eu olhar, por exemplo, lá no Tapará não, no porto que vai para Belém, Arapari, né? Então eu tiver aquela lama lá, né, na frente, ou na cidade, né, aquela lama. Então aquela parte é uma parte baixa, a gente fala de planície, tá? São as principais. E a depressão, gente, é como está aqui na imagem, uma depressão relativa, porque é um buracozinho, não muito profundo, foi uma fenda, digamos, que surgiu, e aqui no lado, ó, dessa fenda, ela tem uma parte inclinada, né? Então ela tem uma depressão aqui, ó, ela é uma parte inclinadazinha aqui, que está sofrendo algum processo de erosão, tá? Lembre-se que ela está dentro da área planalto. Se eu tiver, digamos aqui, uma inclinação maior, mais, digamos, íngreme, que seja quase que reto, quase que 90 graus, né? Eu chamo ela de escarpa. Ela está também sofrendo um processo de erosão aqui, ó. A escarpa é essa aqui, ó. Ela não é uma depressão, ela poderia até ser uma depressão também, tá? Se a gente olhar para um conceito mais geralzão, por exemplo, lá no estudo de Jurandir Rosa, né, que é o último autor que defende os conceitos de planalto, planície e depressão, ele no estudo dele, isso daqui é considerado depressão, tá? Mas de forma mais dividida, né, nos conceitos, é a escarpa, porque ela está muito inclinada e ela está num processo constante de erosão. A depressão pode ser que ela não esteja sofrendo erosão, ela pode ter só aquele tipo de formação, aquele tipo de relevo, né? Então, aqui na escarpa não, ela está sofrendo uma depressão, está caindo sedimento ao longo dos anos, e aí está vindo para cá, para essa parte baixa, formando ilhas, formando planalto. E aqui, esses lagos, né, aqui, por exemplo, né, eu posso chamar ele de vale, né? Aí foz, e outros conceitos que tem, né, que a gente não vai trabalhar diretamente, né? A gente vai mais ou menos que falar de forma geral. Então, um conceito aqui de depressão, né, é um relevo, né? A gente está falando de relevo, né? Com irregularidade, né? Então, ela é deformada, né? Que possui essa inclinação, né? Essa leve inclinação, devido ao desgaste ocorrido em decorrência da ação do vento, da água, do intemperismo como um todo, né? Aí ela tem variações de tamanho, né? Que segundo o autor, né? Ele fala que vai de 100 a 500 metros. Então, não é qualquer escarpa, não é qualquer parte inclinada que eu vou considerar ela uma depressão. Ela tem um tamanho, digamos. Porque aí, de acordo com esse tamanho, eu posso dar outros conceitos que a gente vai ver lá na frente, tá? Então, guarde bem aí esses conceitos, né? Que a gente vai ficar falando já depois dele lá na frente. E um outro assunto que eu trouxe, né? Que vocês vão ver ainda mais na frente, né? Para vocês dividirem, né? Essa parte conceitual que a gente vai ver hoje, né? É em relação à drenagem. Então, o próprio conceito de drenagem, né, no saneamento, né, no abastecimento de água e outros termos que a gente vai precisar desse conceito, ele significa que é a capacidade de absorver, de minimizar, né, a velocidade que a água corre no solo. Ele vai ser um obstáculo, digamos. Ou vai ser um canal que ele vai transportar aí essa água. Ou um óleo, né? É um líquido, na verdade, um fluido, né? Então, ou também de forma mais, digamos assim, de sistema de abastecimento de água, a drenagem em si como um todo, né? Que seria aquelas instalações, aquelas obras que são destinadas para escoar a água, né? Aí eu tenho uma imagem aqui de umas tubulações que transporta, digamos, a água, pode transportar os efluentes,
pode transportar petróleo, porque aqui está de manilha de cimento, mas pode ser de, de ferro, pode ser de alumínio, enfim, vários materiais, né? Então, ele é uma forma de conduzir um material, um fluido, né? Para alguma região, né? Aí isso daí faz parte do um processo de tratamento de saneamento, né? Então é só para a gente fazer esse comparativo aí, que a drenagem ela tem um conceito mais específico, ela é mais artificial, né? A gente constrói isso, né? Já lá o relevo não, eles são de forma, digamos assim, natural, né? Eles são construídos aí por algum fenômeno, né, da natureza. Aqui não, é o homem que vai propor isso. E é claro, se não for bem dimensionado, pode trazer diversos prejuízos, como tem essa imagem aqui, alagamento, né, e outras situações aí que a gente está acostumado a ver nas nossas regiões, né? E aí a gente precisa dar uma solução, ok? Aqui outro termo também que a gente ouve muito, que a gente vê, né? Só para a gente dar uma reforçada, né? De como a gente vai ver isso na paisagem, né? Eu acho que vocês já fizeram uma visita técnica sobre isso, mas aí vocês podem, ao longo da caminhada, das visitas que vocês fizerem no dia a dia, já dar uma olhadinha e já comprovar essas questões. Por exemplo, a gente fala de topo, né? Topo da montanha, topo do morro, topo da cordilheira, é aquela parte mais alta, né, do terreno, né? Se eu olhar esse terreno aqui, eu posso classificar ele, ó. Aí, se eu tiver aqui uma beirada aqui, ó, do morro, alguma coisa assim, eu vou chamar ela de encosta, tá? E se eu tiver uma parte alagada, geralmente uma parte baixa, uma planície, eu chamo ela de baixada, tá? Aquela parte assim mais baixa, né? Geralmente aí com isso, né? A gente pode pensar alguns tipos de cultivo, algumas técnicas, né? Porque às vezes tem regiões que elas são dessa forma. Aí o agricultor, o produtor, ele precisa, digamos, fazer o cultivo, criar os animais dele. De que forma ele vai tomar essa iniciativa? Que forma ele vai fazer isso? Tá? Vocês estão entendendo, gente? Estão acompanhando aí? Estão ouvindo direitinho? Tente fazer um esforço, gente, acompanhar mesmo. Qualquer dúvida, tirem. Usem esse tempo para isso, né? Porque se tiver outra disciplina, às vezes vocês ficam cansados, né? Então, faça esse esforço aí, porque às vezes lá na frente a gente vê que isso valeu a pena, tá? E aí, alguns fatores, né, de relevo. Só para a gente, digamos, na hora que vocês forem fazer um planejamento de uma bacia hidrográfica, tirar algumas informações. Aí vocês podem recorrer a esses conceitos, né, para auxiliar vocês na tomada de decisão, né? Por exemplo, ou fazer um projeto, ou propor alguma solução, né? É só reforçando o próprio conceito anterior ali, né? São, às vezes, linguagem, né, que o agricultor usa, que o especialista usa no seu dia a dia, né? Então, nós temos aqui alguns fatores de relevo, né? Por exemplo, que a gente está falando aqui. Aí, no caso, a gente pode chamar esse fator de plano, o fator inclinado. Lembra que aqui a gente viu um outro fator, digamos, mais prático, assim, uma linguagem mais do dia a dia, um topo, uma encosta, uma baixada. E aqui eu estou vendo uma ideia assim mais conceitual, que talvez não seja tão falada assim no dia a dia, né? Que seria o plano, ó. Esse plano aí pode ser o planalto, pode ser a planície, que é aquela região, né, onde lá não tem nenhum tipo de interferência, nenhuma depressão, nenhuma erosão, um morro, ela é plana. Plana pode ser lá o planalto ou pode ser a planície. E uma área inclinada, né, como eu falei, uma área com uma declividade. Declive, se eu tiver uma parte de cima para baixo, aqui, ó, é como se ele estivesse descendo. Se eu tiver um aclive, é como se isso aqui estivesse subindo. É o inverso, né? Então, declive é essa inclinação aqui, ó, que eu tenho do terreno, tá? Eu estou me referindo a esse conceito aí de declive, que depois, quando a gente vê lá no Código Florestal, vai ter algumas informações lá, né? Aí as encostas, ela tem que ter, para ela ser área de preservação permanente, ela tem que ter até 45 graus de declive. Aí, então, a gente já vai pensar aí nesses conceitos aqui, tá? Aí o rio, né, que é aquela parte mais baixa, assim, geralmente ela está num vale, né, num buraco lá, né, que é num vale.
né? E aí, próximo ao rio, digamos, tem uma área assim mais misturada, digamos assim. Próximo ali ao rio, é que ele fala de abaciada, né? Que é uma área, digamos, que ela tem influência desse rio, né? A água enche, aí vai alagar aquela parte. Aí baixa, geralmente acontece aqui na região, né? Então aquela área ali é uma área abaciada ali, que faz parte daquele rio, faz parte da bacia. Tá bom? Só para a gente guardar mais esse conceitozinho, né? Olha, tantos nomes, né? A gente tem que fazer um esforçozinho para tentar gravar tantas coisas. Mas no dia a dia a gente já vai vendo, já vai olhando as paisagens e já vai pensando nesses conceitos, que são bem simples, né? Mas como vai juntando muito, às vezes a gente se atrapalha. Opa, passei aqui. Aqui, se a gente olhar no terreno, né, a gente vai ver lá um terreno inclinado, né? Ele pode estar lá meio que sujo, né, com vegetação, mas a gente olhar com mais calma, a gente percebe lá que ele sofre uma diferença, né, de uma parte mais plana para uma parte mais baixa. Então ele está inclinado aí esse terreno. Aqui tem uma imagem que aumentou, né? E a gente consegue, inclusive, ver o perfil do solo em algumas dessas regiões, né? A gente percebe que na parte mais de cima, né, a parte onde está a vegetação, a parte mais escura, a parte mais de baixo, né, já vai ficando, digamos, aquele solo de rocha, né? Ele não tem quase mistura de matéria orgânica. Tá? Isso é comum aqui na nossa região também, e muito ruim para quem tem cultivo, né, para quem cria gado, né? Então isso daí acaba se tornando um problema. Por isso que essas áreas podem ser adaptadas para alguns tipos de cultivo que a gente vai ver lá na frente, tá? Qualquer dúvida, você pode encerrar aí, tá, gente? E aqui ele está reforçando novamente, né? Essa questão do relevo, né? A parte inclinada, a parte mais plana, a parte que tem morro, que tem mais dificuldade, né? Se a gente olhar, né? Se a gente imaginar no próprio dia a dia, né? A gente percebe que a região que está, digamos assim, na área de um planalto, por exemplo, né? De uma área plana, ela pode ter uma boa drenagem, né? A água cai, né? Então ela não tem risco de ficar acumulando, por exemplo, né? Ela pode até ajudar na infiltração. Claro que não depende só desse fator. Há outros fatores, como a vegetação, o solo está poroso, etc. Mas, de forma geral, as partes do planalto, a parte plana, ela tem mais facilidade de infiltração, ela é uma área até boa para cultivo, né? E ela favorece os fatores intempéricos, né? Principalmente o químico, né? Ou seja, de transformar um solo melhor, né, para cultivo. A parte B, que seria essa parte aqui mais baixa, né, da planície, ela recebe toda a carga, né, que vem aí do planalto e às vezes ela não é tão adequada para a drenagem, porque ela pode ficar acumulada aqui, pode ficar abaixo da superfície, abaixo do nível do mar. Então, de forma geral, ela não é tão boa para drenagem e também ela não é tão ideal, né, para alguns processos intempéricos aí, principalmente o químico, né? E a C, né, é tudo de ruim, digamos assim. Então ela não é boa para infiltrar, porque essa água ela vai acabar escorrendo de forma superficial, como está essa setinha aqui, ó. A setinha que está dizendo que a água está escorrendo aí, ó. E como ela é mais inclinada, a água vai correr muito rápido, não vai deixar quase nada aqui, vai arrastar, inclusive, aqui nutriente as coisas, né? Então não é bom para nenhum tipo de situação, nem para qualquer tipo de intemperismo. Pode ser até para o físico, porque vai tirar mais vai carregar o sedimento aqui, né, e vai levar aqui para essa região aqui desse vale aqui. E aí essa área aqui pode ser que seja mais favorecida, dependendo da velocidade que cai esse material. Tá? Então, é claro que é uma situação geral que vai depender de outros fatores também. Aqui eu estou só me referindo à questão do relevo. Então, para essa questão do relevo, essas condições aí elas são de acordo com esses patamares que a gente colocou aqui no A, B e C. Ó. Uma região de planície baixa, uma região mais alta, plana, e um vale, ou uma região de cume, uma montanha, uma cordilheira, uma encosta, né? Ela segue esse processo, tá bom? E aqui, esses fatores que a gente falou do relevo, eles também são relacionados com erosão, né?
A própria situação de uma escarpa, uma depressão, elas podem surgir, né, devido à erosão. Mas o que é a erosão? De forma geral, a gente já sabe, né? Vai erodir, vai transportar, digamos, alguma coisa. Aqui, nesse conceito mais geral, né? A erosão ela consiste na retirada desse material, né? Ou esse material sendo desgastado, né? Por ação do intemperismo, né? Por ação do vento, da água, da parte biológica, da parte química, ou seja, por diversos fatores, e está falando exógeno, que seria fatores fora daquela situação dela, do que ela deseja, são situações provocadas, né? Pode ser até pelo homem também, né? Essa situação, além dos fenômenos naturais, ela pode ser também pelos fenômenos antrópicos, né? Pelo homem está tirando a areia para a construção civil, vai ficar lá um buraco, então o solo não tem como se recompor tão rápido, né? Então aí com isso, né, vai haver várias situações, como a gente falou em outras aulas, né? O solo ele vai se desgastar, ele vai se desagregar, como ele coloca aqui, vai se transportar, vai se depositar em outros locais, outras regiões, geralmente lá na planície, né? E vai sair do planalto, vai desgastar e vai para a planície. Mas não quer dizer que vai ficar só na planície, porque a planície pode sofrer influência da água também e ela se transportar para outros locais. Como acontece lá na região de Monte Alegre, de Santarém, por exemplo, lá basicamente fica 6 meses a região submersa e 6 meses aflorada. Por exemplo, quando a água, a região, as várzeas ficam submersas, a ilha que surgiu no local pode ser que apareça em outro local. Ou seja, ele vai transformar, vai transportar todo aquele sedimento para um outro local, vai formar uma outra ilha em um outro local. Tá? Então é um processo de erosão, né? Só que uma erosão, digamos assim, marinha, né? Que ela sofreu lá por processo de água. Ok? Aí pode ser a erosão eólica, ou seja, o vento bateu lá na rocha e transferiu aquele sedimento para outro local, aumentou a praia e reduziu um outro canto. Aí a gente fala que, como ela é uma ação pelo vento, uma ação eólica que está aqui, ó, ou hídrica, uma ação pela água, como acontece lá na região amazônica. Amazônica não, na região de Santarém, aqueles municípios ali do oeste do Pará. É um fenômeno incrível, inclusive, né, gente? E aí também alguns nomes para essas erosões que a gente vai ver agora. Por exemplo, uma erosão laminar, através de sulco, ravina, vossoroca, ou até mesmo que isso representa o deslocamento dessa terra, dessa massa para alguma região. Então a gente vai ver esses nomes. Geralmente cai em prova essas coisas, né? Então, de forma conceitual, teórica, fiquem atentos aí nesses conceitos, né? Vai cair na prova uma questão dessa, não tem como. Aí, gente, tem um vídeo aqui que vai melhorar lá o entendimento lá do, do relevo, tá? Esse slide não era para estar aqui, mas eu vou ajeitar depois. Assim que eu terminar esse relevo, ia começar isso aí. Então, aí vocês dêem uma assistida, uma série de vídeos, né, que fala da geologia do solo, que tem até o mapa, né, do Jurandir, né, Rosa, né, que propôs aí a divisões, né, do relevo, né, e aí vocês podem comparar aqui as regiões, né? Aquele mesmo mapinha que estava lá, eu peguei esse mais elaborado aí na internet. Aí dê uma assistida nesse vídeo, né? Vou colocar lá no grupo. Mas ele tem uma série de vídeos bem legal, né? Quem tiver um tempinho, né? Dê uma assistida aí que vocês só vão se fortalecer nessa área aí, nesse conhecimento que é fundamental, né? Para muitas áreas, né? A ciência do solo, ele está em muitas áreas. Está na engenharia agronômica, está na engenharia ambiental, está na engenharia sanitária, está na engenharia florestal, na geologia, na geografia. É muita coisa aí que o solo está envolvido. E aí, essas imagens aí, ó. A gente perceber nas imagens, a gente vê diferentes, digamos, formatos, diferente tamanho de buraco aí que fica, ó, por exemplo, né, no solo, né? E esse tamanho de buraco, né, que tá aí é um buraco mesmo, né? Que tem aqueles nomes lá, laminar, fossoroca, que a gente vai ver agora. E também esse fenômeno, né, da erosão, ele acaba mudando a paisagem, transformando, né, em outros tipos de espaço, de ambiente, né? Por exemplo, uma área de morro, uma área de planície. E com isso vai levar riqueza, né? Vai levar, digamos, a matéria orgânica, vai levar a argila,
vai levar todo aquele material para outras regiões, e aí pode enriquecer um espaço ou pode empobrecer, né? Geralmente, essas erosões, elas não são tão bem-vindas. Por exemplo, onde eu posso dizer que isso não é bem-vinda? Eu posso ter lá um pasto, né, uma criação de animais, e aí nesse pasto, como ele fica só capim, só braquiária, por exemplo, só capim para, porque a gente fala de forrageira, né, para comida para os animais, ele acaba não aguentando, o solo acaba ficando fraco. E aí ele abre um buraco lá no meio. E aí esse buraco não é bom, porque vai, além de ele perder aquele espaço, né, para plantar, porque quando ele abre um buraco, ele vai chegar lá mais próximo lá à rocha. A rocha não tem nenhum nutriente, não tem nada. Então esse solo vai começar a ficar sofrendo um processo de degradação, por exemplo. Né? O solo está ficando degradado. Mas como é que o solo está ficando degradado? É porque ele, ao abrir uma vossoroca lá no meio, um buraco lá, aquela área para ser recuperada vai durar muito mais tempo, vai ficar muito mais difícil. Então, eu tenho que manter o solo estruturado, em boas condições, em boa drenagem, para mim poder ter um solo de qualidade. Tá ok? Aí tem só essas imagens. Agora vamos ver, digamos, alguns termos, né? O primeiro, que eu fiz o inverso aí, né? O primeiro é deslocamento dessa massa. O deslocamento da massa em si já é erosão. Ele está transferindo ali a terra, o solo, para um outro lugar. Tá, que a gente vê muito isso, por exemplo, aqui na Amazônia, né? No nosso rio, a gente vê caindo aqueles barrancos de solo. Por exemplo, a Cargill está vindo para cá, né? A gente sabe, né, que ela está montando aí um porto, aí no Mais Eles, aqui em Abaetetuba. Então, esse processo de deslocamento da massa, de desbarrancamento da beira do rio, que a gente vê, pode ser que seja um dos impactos ambientais que essa empresa vai trazer para a nossa região, porque são barcaças enormes, então ela vai levar, ela vai fazer maresia, vai mexer com a água, né? Aí essa água vai bater lá na beira do rio, né? Na beira do solo, e vai arrancar. E aí isso daí é o deslocamento das massas, porque a massa pode ser um pedaço muito grande, ou pode ser um pedacinho que ao longo dos anos vai se transportando, mas o desbarrancamento é aquele pedaço grande, né? Que ele poderia sofrer esse processo por milhões de anos, mas como houve algum processo do homem, ele pegou, caiu. Acontece muito, por exemplo, nas estradas, né? Abrir aquele buraco do nada, né? A gente ouve muito isso. Desbarrancou, deslocou a massa. Tá? Então, bem geralzão aí para a gente entender esse conceito. Isso daí ocorreu porque o solo ficou fraco, ficou cheio de água, né? E aí ele ficou frágil. Aí ocorre esse fenômeno. Não tem vegetação, não tem uma coisa que segure, não tem raiz, aí ele se deslocou, tá? E aí os processos aqui mais específicos, né? Por exemplo, quando eu tenho um processo de erosão chamado de sulco, chamado de ravina, chamado de vossoroca. Talvez vossoroca vocês já ouviram, né? Mas que é uma coisa mais comum, né? Aí talvez esse sulco e ravina seja mais. Não tem tanto conhecimento. Mas, como eu falei, eu estou revisando alguns conceitos da geografia. Então, o sulco tem a ver com esse buraco aí, ó, tem que saber, tem a ver com todos esses conceitos, tem a ver com o buraco lá que fica, o tamanho da profundidade, né, do tamanho lá desse buraco que se formou, aí eu vou dar os nomes. Às vezes é difícil até a gente ver a olho nu, né? Talvez eu tenha que medir lá, né? Aí eu vejo, olha, isso aqui é um sulco. Então, o sulco, em geral, é aqueles pequenos canais, né, aquele pequeno buraco, né? Que, digamos assim, ele fica de até 10 centímetros. Deixa eu ver uma foto aqui, só para vocês verem. Olha, se eu olhar essa foto aqui do meio, ó, isso aqui é um sulco, é uma ravina, é um buraco enorme, né? Então ele não é sulco, pelo mínimo. Aqui eu acho que não tem nenhum sulco nessa foto. E aí, se eu tiver uma ravina, então a ravina, olha só, gente, é quando ela tem um buraco maior de até 50 centímetros. O sulco é aquele, como se fosse só um buraquinho. Ele já está começando a sofrer o processo de erosão, o sulco. Está abrindo uma fenda lázinha. E quando essa fenda aumenta, aí ela chegando, digamos, até 50 centímetros, já é uma ravina, já é um buraco já que o especialista lá já tem que ficar atento, porque ele tem que tomar logo medidas para justamente não chegar ao processo de vossoroca, que seria aquele buraco maior.
buraco que tem mais de 50 centímetros, que no caso esse aqui, ó, que eu mostrei para vocês, é uma vossoroca, tá? Ó. Aqui um esbarrancamento que talvez provocou uma vossoroca, tá? E aqui parece que só tem um buraquinho, eu posso considerar ravina. E nesse esquerdo aqui, ó, eu posso considerar eles sulcos, né? Porque ele ainda está aí no buraquinho, tá ok? Então esses três conceitos aí guardem, que a gente vai, olha, ali no pasto está surgindo uma ravina, já tem uma vossoroca lá no meu pasto, no meu cultivo, na minha área lá de estudo, por exemplo, tá? E a erosão laminar é aquela erosão ainda que a gente está lá no solo, dá uma enxurrada, uma chuva, ele vai arrastar lá um pedacinho de solo, vai arrastar nutriente, vai arrastar alguma vegetação. É uma lâmina só. Ele não vai deixar buraco, né? Ele não vai deixar nenhuma profundidade. Ele vai arrastar aquele material, tá? Então é uma erosão na lâmina, na superfície do solo, tá? Aí essa erosão laminar, obviamente, vai ser causada pela chuva, né? Ou pela algum processo de irrigação, né? Que foi excessivo e aí ela provocou o arrasto desse material. Tá ok? Aí a gente tem uns conceitozinhos, né? Depois vocês, quando voltar o vídeo, vão lendo devagarzinho lá, que aí já vai ficar lá aquele conceito bem legal, e quando a gente falar nesses termos já fica de boa, tá bom? A erosão em sulco é isso, né? Vai ser aquele buraquinho lá que eu falei lá atrás, né? De até quantos centímetros? A profundidade do buraco em sulco? Alguém se lembra aí? Coloca aqui no chat para mim, só para me ver se vocês estão acompanhando. O sulco. Qual é a profundidade do buraco que fica? Para me considerar ali um sulco. Até quantos centímetros? Coloca aqui para mim no chat. Fabiola. Quem mais está aqui? Maiane. Giovana. Quanto é que eu considero uma área em sulco? Coloque no chat para mim aí. Me poder dar sequência aqui. Porque nós temos três, né? O sulco, que vai até quanto? A profundidade. Coloquem aí. Aí nós temos a ravina e temos aí a nossa tradicional e mais comentada vossoroca. No caso, a vossoroca é quando tem mais de 50 centímetros de profundidade, ou seja, onde tem um buraco mais visível, né? Que ficou lá digamos assim, um vale, uma depressão lá provocada aí por diferentes processos. No caso, quando eu tenho suco, pode escrever aqui, gente, no chat. Ah, tá. Eu estou dizendo qual o suco. Quando eu falo. Na verdade, é qual a profundidade, né? Qual a profundidade da erosão em suco? Coloquei aí, gente. Qual a profundidade da erosão em suco? Porque nós temos suco, ravina e vossoroca. E qual é, digamos, que eu vou olhar e vou dizer, olha, isso daqui é uma erosão em suco. Se algum agricultor dizer, olha, eu estou sofrendo um processo de erosão aqui. Aí vocês vão lá e dizer, isso aqui é um suco, ele está em processo de início de erosão. É mais fácil remediar o processo. Qual é que eu faço? Vamos fazer um plantio de árvores aqui, um plantio de uma espécie de gramínea, que aí ele vai prevenir aí que essa erosão siga para frente. Porque, na verdade, a gente vai ver o problema, a gente tem que dar soluções, né?
O problema todo mundo, o agricultor já sabe. Ah, estou sofrendo erosão. O que é que eu faço? Eu estou já numa vossoroca aqui. Como é que eu recupero uma área degradada? Não é aquele termo? Ah, recuperação de área degradada. Linda essa palavra. Mas o que é que eu faço para me recuperar uma área degradada? Como é que eu enxergo ela? Olha, já estou no processo de vossoroca, eu já tenho uma segurança de, olha, esse processo está sofrendo um processo de degradação. Como eu recupero? É o nosso, é a nossa resposta técnica, né, que a gente tem que dar, né? Então coloque para mim aí quando eu me refiro a esse tipo de erosão em sulco. Olha aqui, gente, novamente aqui, ó, sulco, ravinas e vossorocas, ó. Tem a ver com a profundidade, com o buraco que fica lá, né? Então tentem conectar isso para o mundo real, né, para a nossa realidade. Tenta enxergar isso na propriedade. Quem nunca foi na zona rural, mas as próprias imagens tentam ajudar aí esse entendimento, tá? Então, dê uma lida aqui, ó, nessa definição de suco, ravina e vossoroca, que vocês conseguem responder aí que eu estou perguntando, tá? Aí eu vou dar sequência aqui, tá? Devido ao nosso tempo. Aqui, erosão em sucos, ó. Um buraquinho que começou a surgir na propriedade. Aqui já esse direito já é uma vossoroca, né? Pelo tamanho do buraco. E a erosão da ravina, olha aí, ó, também, ela já está sofrendo aí esses buracos, né, porque ela já tem mais de 10 centímetros, chegando aí a quase 50 centímetros, e por isso que eu estou chamando ela de ravina. E a erosão de vossoroca, né, que é aquele buraco maior que a gente falou, e que ele já está num processo de degradação, tá bom? Então, olha aí o buraco que se formou aí, ó, aí pelo processo de vossoroca, que é um estado avançado já da perda do solo, é um estado aí já ganhando aí a questão da degradação do solo, já ampliando para esse processo aí. Então, por isso que é uma situação de alerta para os agricultores. A gente vê muito isso na zona rural em pastagem, né? A gente observa isso de longe, já um buraco lá no meio da pastagem. Aí o, o agricultor ele não quer plantar lá uma árvore. Então, o que, que a gente vai fazer? A gente vai tentar direcionar a drenagem dessa água, para justamente não ficar empoçado, aquele solo não ficar frágil, né? Para ele não poder entrar nesse processo, porque aí ele só vai aumentando o buraco. E aí ele vai perdendo espaço, vai perdendo aquela região, e isso daí, as perdas são inúmeras aí para qualquer tipo de cultivo, tá? E aqui é umas imagens, né, de alguns processos erosivos que a gente está acostumado aí, né? Só de vossoroca, o solo também ele fica desértico, ele fica sem nenhum tipo de matéria orgânica, não tem como, digamos, produzir nada. E se for recuperar, vai ter que revirar esse solo, vai dar um trabalho muito maior. E também ele pode, digamos assim, assorear os rios, aterrar o rio. Aquele rio ele fica cheio de sedimento e some, fica aterrado, né? Então ele assoreia o rio. E também o processo de desmatamento provoca uma série de processos de erosão aí, né? Isso daí já é comum e muitas das vezes essa prática, ela não, o agricultor, ele acaba não deixando de usar esse tipo de prática. Isso daí só vai trazer prejuízo para ele, né? Como a gente sabe como a Amazônia se encontra, né? A gente vê muitos relatos na mídia. E aí as soluções, né? As soluções para esse processo aí. Aqui teve um problema aqui. Tá, então, essas soluções, a gente tem alguns vídeos, né? Vou mostrar para vocês lá, que aí vai ajudar melhor o entendimento. Por exemplo, a gente falou desses problemas todinho, né? Que causa pela erosão, causa a desertificação, causa perda de espaço, perda de fertilidade, né? Então, uma série de coisas que a gente vê na teoria, né? Na geografia, a gente vê todos esses conceitos teóricos direitinho, né? Só que como é que a gente enxerga na prática, né? No dia a dia agora, no estudo do solo? Esse processo é erosivo. E qual a solução que a gente poderia, de repente, dar sugestão lá para aquele proprietário daquela região, daquela área? Aí tem alguns estudos científicos, né? Alguns trabalhos, principalmente da Embrapa,
e que a gente vai falar aqui só de forma geral, né? E aí tem um material que eu vou mandar para vocês, tem os vídeos que vai mostrar para vocês como funciona mais ou menos essas práticas, que não é tão simples, né? E também são situações que não é. Tem regiões que não é necessariamente preciso usar essas técnicas, né? Porque às vezes essas técnicas são usadas em virtude de algum relevo do solo. Aquela região ela já tem já lá uma estrutura, já tem uma formação, e aí o agricultor quer usar aquela área para plantar, para criar gado, para plantar eucalipto, para plantar as essências, né? E aí então ele precisa fazer uma técnica lá que melhore lá o seu cultivo, né? Aí tem essas três aqui, curva de nível e terraceamento. Na verdade, a curva de nível e terraceamento, se a gente olhar na imagem aqui, a gente já percebe que elas são meio similares, né? Vou falar mais detalhadamente um pouquinho melhor, mas meio que rápido, né? No vídeo a gente assiste melhor. Se vocês olharem aqui, gente, a curva de nível, aquilo que eu falei, às vezes o terreno ele já tem essa estrutura. A gente só tem que organizar eles para fazer os cultivos. A curva de nível, geralmente, o solo, a região, ela já tem já uma certa, já é meio que natural dela. Eu só faço organizar meu plantio, digamos assim. Só vou fazer meus sulcos aqui de acordo com o desnível aqui da região e fazer meus plantios. Um vai ajudar o outro, né? Nutriente vai passar para um lado, vai vindo para outro. E no terraceamento já é meio que feito de trator. Tinha lá uma parte meio inclinada, e aí peguei os tratores e fiz esses formatos aqui, ó. Então a principal diferença da curva de nível de terraceamento é que um é feito de forma natural, né, já está na forma natural, né, e a outra é feita de forma, digamos, artificial. Alguém pegou o trator lá e ajeitou aquela área para ela poder ter uma, aquele espaço, aquele terreno ser propício para fazer cultivo. Agora, é claro que essas partes aqui, terraceamento, ela não tem que ser rocha, ela tem que ter material orgânico. Se eu quiser cultivar, se eu quiser apenas manter um equilíbrio aqui e reduzir a erosão, aí sim, eu posso fazer esse processo, porque vai amenizar, né, a queda da água aqui, ó. E aí outro processo bem usual para tudo é a rotação de culturas, ou seja, a rotação de cultura ela vai ajudar, vai favorecer e manter aquele solo estruturado, evitar, digamos, que aquela cultura tenha doença, né, que a produtividade fique baixa, né? Então, ou seja, tem que rotacionar. O que seria isso? Eu vou plantar outro tipo de cultura, de outra família nessa região. Eu vou mostrar melhor aqui na frente, tá? Então, a curva de nível é isso que a gente acabou de falar, que nós temos dois tipos de cultivo. Ó. Geralmente, esses cultivos assim soja, feijão, as hortaliças, ela é bem propícia a esse tipo de cultivo. De eu fazer ali em forma de zigue-zague, né, e tentar manter lá uma certa altitude, um em relação ao outro, aí eu vou ter uma curva de nível. Então, aí o plantio, né, a curva de nível, ela, ela é o plantio em diversos níveis de cota. Cota seria a altura, uma altura maior do que a outra. Altimétrica, né, cotas altimétricas, ou seja, alturas diferentes. Ao longo de, por exemplo, das encostas, onde já tem um solo meio que propício já, né? Então ele já tem aquela estruturazinha, eu só for fazer o desenho dos plantios. Isso vai ajudar. A velocidade da água ela não vai vir com tanta força, ela vai sendo amenizada pelos plantios, e com isso ela vai reter nutriente, vai reter mais a estrutura do solo, vai favorecer a infiltração, vai manter aqueles cultivos lá mais úmido, né? E provavelmente vai aumentar a produção, porque tendo nutriente, tendo água, vai favorecer lá o surgimento lá da produção maior, né? Porque ela não vai ficar, digamos, com risco de pegar muita doença, com pouca umidade, né? Então ela vai ser condições aí que vai favorecer. Por isso tem que usar essa técnica de curva de nível para fazer plantio em áreas que já tem essa inclinação. Não pode ser uma inclinação muito alta, porque senão não tem como usar técnica que seja e não vai resolver, tá? Aí a outra é o terraceamento, ele é quase meio que parecido, mas aí entra máquinas e já faz essa estrutura. Por exemplo, já tem lá o terreno lá com uma inclinação, aí ele vai e faz os cortes, ó, né? Faz os cortes maiores para justamente
aumenta um pouco aqui o terraço, ó, essa parte aqui, ó, e aí a água que vem com muita força vai amenizando. E também vai fazer o mesmo processo lá da curva de nível, tá? E aí vai evitar um pouco a erosão, vai reter água, e vai fazer principalmente que, se for no caso para cultivo, manter a água, manter a terra fértil para algum cultivo. Porque você vê aqui atrás, ó, tem aqui uma área já em declive. Então, se eu plantar algo aqui sem essa estrutura que está aqui abaixo, aqui, ó, onde está aparecendo o terraço, não vai ajudar muito o plantio, né? Se eu usar essa área, até mesmo para criar animais, né? Então, é bem complicado usar essas áreas para cultivo. Aí, caso o agricultor não tenha alternativa, ele tem que vai fazer essas técnicas. É claro, quando a gente remove o solo, já gera outros problemas também. Mas, não tendo alternativa, vai ter que partir para esse tipo de solução. E a rotação de cultura, como eu falei, né? Rotação vai mudar a família de um tipo de cultura para outra. Por exemplo, eu planto alface, eu vou ter que mudar o alface. O alface é uma brácea, e aí vou ter que mudar, digamos, para plantar couve, que é uma outra família. Aí eu tiro o couve e planto outra, aí eu fico nessa rotação. Aí, por exemplo, nas áreas geralmente maiores, né, de cultura industrial, eu tiro, por exemplo, o feijão e planto o milho, ou planto a soja, ou planto um, uma pastagem, né? Então eu fico fazendo a rotação, tá? Justamente para manter esse solo mais diverso possível, porque o solo ele não é propício para ter só uma cultura, principalmente aqui na Amazônia, né? Ele tem uma diversidade, né? Ele é um sistema diverso de coisas, né? Se eu tirar tudinho e plantar só uma coisa, obviamente o solo vai ficar frágil, vai favorecer doença, né? Então eu tenho que fazer a rotação. Aí alguém, eu estou fazendo a minha experiência, estou plantando alface lá no meu vaso. Quando eu tirar, eu planto alface de novo, a sugestão é plantar outra coisa, tá? Porque senão aquele solo ele não está adaptado a só ter lá um tipo de cultivo. Porque a outra planta ela vai gerar uma certa defesa, ela vai trazer outros nutrientes, ela vai trazer outros tipos de defesa para a planta, para o solo, né? Ela vai se nutrir. Então, por isso, a sugestão é ficar mudando, ficar fazendo a rotação de cultura. Vou ter um vídeo, né, melhor explicativo para vocês entenderem essa temática. Tem mais informações, né, sobre relevo, sobre essa forma geral aí, né? Então, nos relevos planos, praticamente toda a água da chuva que entra, ela fica no solo, teoricamente, né? A gente sabe que não existe 100%, né? Mas quando o solo cai numa área plana, ela não tem para onde escorrer. Então, a probabilidade de filtrar é maior. Em relevos inclinados, isso não, ela vai carrear, né? Vai lixiviar, vai levar aquele material, vai levar o nutriente, vai levar o solo para outros campos. Então, obviamente, os solos planos eles são mais bem aproveitados na agricultura. Por isso que, por exemplo, a região norte está trazendo aí o avanço, né, da agricultura está vindo, da pecuária está vindo para a região norte, porque é uma região propícia, é plana, né, não tem muito morro, não tem muita área inclinada, né? Claro que não é todo o Pará, né, mas uma grande parte aí a gente vê que as áreas são planas. Vem aquele desenho lá embaixo do relevo, né? Então aí já é uma tomada de decisão. Ele vai olhar lá, olha, essas áreas são mais planas, então elas são mais propícias aí a qualquer tipo de cultivo. E naquela parte mais abaciada, né, que a gente viu, né, próximo aos rios, já são as áreas que fica mais água, né, mais acumulada de água, e às vezes não é tão bom para alguns cultivos. Para arroz essas áreas são ótimas, essas áreas onde fica alagada, né, para algumas variedades, né. Mas se eu for plantar soja, milho, essas áreas abaciadas, alagadas não é bom. Então, é uma tomada de decisão para isso, né. E aí os vídeos para vocês assistirem, tá? Como ter lucratividade, né, no caso, com a rotação de cultura, tá? Então é fundamental, uma recomendação de carteirinha, né? Olhou lá qualquer tipo de cultivo na horta, no vaso, na soja, cultura industrial anual, o que for, rotação de cultura. Eu planto aqui mandioca há 10 anos nessa mesma área. Não vai ajudar nem a produtividade, nem a manter o solo estruturado.
Então tem que fazer a rotação de cultura, tem que plantar outra coisa. Por exemplo, o pessoal planta feijão, às vezes, na área da soja, justamente para as folhas do feijão, para a cultura do feijão nutrir o solo de nitrogênio, que é um nutriente, né? Às vezes ele nem quer saber de colher feijão. Ele só quer gerar biomassa, gerar matéria para justamente nutrir o solo. Aí ele planta soja, que é o que ele quer. Mas ele planta o feijão justamente por esse processo de rotação e também gerar biomassa, gerar folha, né? Gerar material para ficar no solo, para proteger o solo, né? Para cobrir ele, para não deixar ele exposto, né? Então, essa rotação de cultura ela tem diversas questões. Tem uma equipe aí que a gente selecionou, falar um pouco de práticas de conservação, que é recuperação de área degradada. Aí eu coloquei lá de parênteses, prática de conservação do solo. Lá nesse site também tem algumas práticas, algumas ideias de usar biomassa, de usar leguminosas para recuperar o solo que tá degradado, que está com problema, né? Então, tente pegar esse foco, né, que eu acho bem fundamental para a nossa região, né? Que aqui a Abaetetuba, a nossa economia gira muito em torno dessa questão extrativista, nessa questão aí que a gente está falando, né? Então, para a nossa realidade, esses são temas importantes. Aqui tem outro vídeo do Senar bem legal, que ele fala sobre os problemas e processos da erosão do solo. E aqui vai ter um projeto aqui de recuperação do solo de áreas degradadas através daquelas áreas de vossório, fica aqueles buracos. O que, que a gente faz para recuperar isso aí? Porque é muito fácil a gente ver isso. Você já deve ter visto lá na geografia, olha, tem lá uma vossoroca ali. E aí? Como é que eu faço para recuperar? Aí que entra o técnico. Olha, vamos fazer essa sugestão aqui. Vamos fazer esse trabalho. Pode ser que ele ajude a recuperar. Claro que vai depender muito dos fatores, né? Nem sempre aquela técnica ela vai ajudar. Ela vai servir, por exemplo. Aí pode ser que uma técnica não se adeque a pode se adequar a outra situação, ao tamanho do problema, né? Mas são algumas sugestões aí para vocês pensarem, né? De que forma vocês podem usar isso. E era isso, tá, gente? Te agradece aí nos colocamos à disposição aí para ajudar vocês aí, tirar as dúvidas, esclarecer melhor aí sobre o assunto. Eu vou encerrar a gravação, aí vou deixar o espaço aberto para vocês fazerem perguntas.